originário. A autoridade máxima da Constituição, reconhecida pelo constitucionalismo, vem de uma força política capaz de estabelecer e manter o vigor normativo do texto. Essa magnitude que fundamenta a validade da Constituição desde a Revolução Francesa é conhecida como poder constituinte originário. Ao contrário do que ocorre com as normas infraconstitucionais, a Constituição não retira seu fundamento de validade de um diploma jurídico superior, mas firma-se pela vontade das forças determinantes da sociedade que a precedem. Poder constituinte originário, portanto, é a força política consciente de si que resolve disciplinar os fundamentos do modo de convivência na comunidade política. O conceito de poder constituinte originário é influenciado pelos estudos do abade Sieyès, autor do opúsculo que é o Terceiro Estado, verdadeiro manifesto da Revolução Francesa. Sieyès assinalava que o chamado Terceiro Estado, que englobava todos que não pertenciam à nobreza ou ao alto clero, incluindo a burguesia, embora fosse quem produzia a riqueza do país, não dispunha de privilégios nem voz ativa na condução política do Estado. O Terceiro Estado, então, reivindicava a reorganização política da França. Nesse contexto, Sieyès teorizou sobre o poder constituinte originário. Sieyès enfatizava que a Constituição é produto do poder constituinte originário, que gera e organiza os poderes do Estado, sendo, por isso mesmo, superior a eles. Seu objetivo era superar a legitimação tradicional do poder, substituindo-a por uma decisão política originária, não vinculada ao direito pré-existente, mas à vontade da nação como força criadora da ordem primeira da sociedade. Afasta-se, assim, da legitimação dinástica do poder, assentada na vinculação de uma família ao Estado, para afirmar o Estado como unidade política do povo. Para isso, atribuiu ao poder constituinte originário características inspiradas na teologia, ressaltando sua desvinculação de normas anteriores e destacando sua onipotência, capaz de criar do nada e dispor de tudo conforme sua vontade. Entendia que o povo é soberano para ordenar o seu próprio destino e o da sua sociedade, expressando-se por meio da Constituição. O povo, titular do poder constituinte originário, apresenta-se não apenas como conjunto de pessoas vinculadas por origem étnica ou cultura comum, mas também como um grupo que se delimita e se reúne politicamente, consciente de si como magnitude política, atuando na história como tal. É possível, ainda, que um segmento do povo haja como representante do todo, obtenha o reconhecimento necessário e atue como poder constituinte originário, como ocorreu com a burguesia durante a Revolução Francesa. Essas noções continuam presentes e inspiram os atributos associados ao poder constituinte originário. Trata-se de um poder cuja natureza está na insubordinação a qualquer outro. Disse que é absolutamente livre, capaz de se expressar da forma que melhor lhe convier, fundando-se sobre si mesmo, onímodo e incontrolável, por ser anterior a toda normação e englobar todos os demais poderes. É permanente e inalienável, depende apenas de sua eficácia. Em suma, 3 características básicas definem o poder constituinte originário. Ele é inicial, ilimitado ou
porque está na origem do ordenamento jurídico, sendo o ponto de partida do direito. Por isso, o poder constituinte não pertence à ordem jurídica e não está regido por ela. Daí decorre sua segunda característica: é ilimitado. Se ele não integra nenhuma ordem jurídica, não pode ser objeto de limitação por nenhuma delas. O direito anterior não o alcança, nem restringe sua atuação. Ele pode decidir livremente. Da mesma forma, não pode ser regido em suas formas de expressão pelo direito pré-existente, sendo, portanto, incondicionado. O caráter ilimitado, no entanto, deve ser compreendido com moderação. Ele se refere à liberdade do poder constituinte originário frente às imposições da ordem jurídica anterior. Ainda assim, existem limitações políticas inerentes ao seu exercício. Se o poder constituinte é a expressão da vontade política da nação, ele não pode ser compreendido sem referência aos valores éticos, religiosos e culturais que informam essa mesma nação. Um grupo que se arrogue a condição de representante do poder constituinte originário e redija uma constituição que contrarie esses valores, dificilmente obterá o acolhimento popular. Sem o reconhecimento da população, tal empreendimento revolucionário não será bem-sucedido e não será reconhecido como expressão legítima do poder constituinte originário. Em outras palavras, só se pode falar em atuação legítima desse poder se houver ratificação popular. Do contrário, trata-se apenas de uma insurreição que poderá ser sancionada penalmente. Quem tenta romper a ordem constitucional sem adesão popular não exerce poder constituinte originário, mas age como rebelde. Por isso se afirma que a Constituição é fruto da vontade constituinte e, além disso, aquilo que é reconhecido como vinculante pelos que se submetem à norma. Sem a legitimação decorrente do êxito do empreendimento constituinte, não há que se falar em poder constituinte originário. É necessário que haja correspondência entre a Constituição e as ideias de justiça predominantes no povo. Os estudos sobre o poder constituinte originário frequentemente destacam sua eficácia atual como traço distintivo. Quem atua como poder constituinte originário deve ser uma força histórica efetiva, apta a realizar os fins a que se propõe. Não é suficiente pensar-se legitimado. É necessário estar em condições de produzir uma decisão eficaz sobre a natureza da nova ordem. Pode-se falar ainda em limitação intrínseca do poder constituinte originário sob outro aspecto. Não há espaço para decisões caprichosas ou totalitárias. Esse poder existe para ordenar juridicamente o poder do Estado, criando, portanto, um estado de poderes limitados. Um poder absoluto que pretenda continuar absoluto não cabe dentro de uma Constituição, que por definição é um instrumento de limitação do exercício arbitrário do poder. Momentos de expressão do poder constituinte originário. Poder constituinte originário não se esgota quando edita uma Constituição. Ele subsiste fora da Constituição e está apto para se manifestar a qualquer momento. Trata-se, por isso, mesmo de um poder permanente e, como também é incondicionado, não se sujeita a formas prefixadas para operar. O poder constituinte originário, entretanto, não costuma fazer-se ouvir a todo momento, até porque não haveria segurança das relações
se assim fosse. Como o poder constituinte originário traça um novo sentido e um novo destino para a ação do poder político, ele será mais nitidamente percebido em momentos de viragem histórica, exemplificados nas ocasiões em que se forma ex novo um Estado ou a estrutura deste sofre transformação, ou ainda quando da mudança de regime político. Nesses casos, percebem-se facilmente as características básicas do poder constituinte originário: a inicialidade, o incondicionamento a formas e a ilimitação pela ordem jurídica prévia. Em outras situações, porém, a mudança se dá na continuidade, sob a vestimenta de reforma política. Aqui, ao contrário do que ocorre nas quebras abruptas da ordem anterior, não há um momento de claro rompimento formal com a ordem prévia. Não obstante, em determinado ponto, deixa-se de respeitar a identidade da Constituição que estava em vigor. Constituição de 1988, resultado de exercício do poder constituinte originário. Estamos já em condições de analisar se a Constituição de 1988 foi resultado de ação do poder constituinte originário. O tema tem a sua relevância em termos de consequências práticas, porquanto somente o poder constituinte originário pode estabelecer limites com valor jurídico para a emenda do texto magno. A dúvida pode surgir do fato de a Constituição de 1988 ter sido resultado de uma convocação de Assembleia Constituinte efetuada por meio de emenda à Carta passada. Seria-se assim fruto da iniciativa do poder de reforma. Note-se, contudo, que apesar de a Assembleia Constituinte ter sido realmente convocada por emenda à Constituição de 1967-1969, isso não reponta como obstáculo a que se veja atuante o poder constituinte originário. Afinal, esse poder não se expressa apenas em seguida a graves tumultos sociais, mas se exprime sempre que entende de mudar a estrutura constitucional do Estado nos seus aspectos mais elementares. E foi o que aconteceu com a Constituição de 1988, que se inspirou em ideais e objetivos evidentemente distintos daqueles que levaram à elaboração da Constituição de 1967 e da sua emenda. Além disso, sendo um poder incondicionado, nada obsta que o poder constituinte originário se valha da autodissolução da ordem anterior para realizar os seus intentos. Nada impede que a ordem constitucional se dê por exaurida e convoque o poder constituinte originário para substituí-la. Foi o que aconteceu por meio da emenda constitucional, que determinou que os membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal reunir-se-ão unicameralmente em Assembleia Nacional Constituinte, livre e soberana, no dia 1º de fevereiro de 1988,
regime político, superando o anterior. Adotou-se uma nova ideia de direito e um novo fundamento de validade da ordem jurídica. Formas de manifestação do poder constituinte originário, da característica da incondicionalidade do poder constituinte, deduz-se que não se exige, para a legitimidade formal da nova Constituição, que o poder constituinte siga um procedimento padrão predeterminado. Isso não impede, todavia, que o poder constituinte fixe algumas regras para si mesmo, para ordenar os seus trabalhos. Essas disposições não têm sanção, podem ser superadas ou desrespeitadas pelo Constituinte, sem que se invalide o seu trabalho final. Observa-se, na realidade histórica, que o ato constituinte, o ato intencional de aprovação de uma Constituição, costuma seguir certo processo. A história registra modalidades de processos de elaboração de uma Constituição que costumam se repetir mais amiudadamente, permitindo que, a partir desse dado, se cogite de uma classificação das Constituições. Assim, se o ato constituinte compete a uma única pessoa ou a um grupo restrito, em que não intervém um órgão de representação popular, fala-se em ato constituinte unilateral e a Constituição é dita outorgada. No Brasil, a Constituição de 1824 e a de 1937 foram outorgadas por ato do chefe do Executivo. Em outros casos, a Constituição é promulgada por uma Assembleia de Representantes do Povo. Este é o sistema clássico de elaboração de constituições democráticas, o método dá origem à chamada Constituição votada. Desta classe fazem exemplos as nossas Constituições de 1891, 1934, 1946, 1977 e a de 1988. Fala-se também, em se tratando de Constituição votada, em procedimento constituinte direto, quando o projeto elaborado pela Assembleia obtém validade jurídica por meio da aprovação direta do povo, que se manifesta por meio de plebiscito ou referendo. Conhece-se hipótese em que o governo elabora o projeto da Constituição, que deverá receber a aprovação final da população nas urnas. Ao lado do procedimento constituinte direto, há a técnica do procedimento constituinte indireto ou representativo. Aqui, a participação do povo esgota-se na eleição de representantes para uma Assembleia, que deverá elaborar e promulgar o texto magno. Registre-se que, em Estados federais, pode ocorrer de o texto constitucional federal ter de ser ratificado pelos Estados-membros, situação ilustrada pelos Estados Unidos em 1787. 1988 reconhecem a nulidade de normas editadas com vício formal perante a Constituição anterior, mesmo que seu conteúdo seja compatível com a nova Carta. Isso reforça a ideia de que a validade das normas não depende apenas da adequação material ao texto constitucional vigente, mas também da observância às regras formais da Constituição que estava em vigor no momento de sua elaboração. Esse entendimento é fundamental para preservar a coerência do sistema jurídico e evitar a perpetuação de normas que, embora compatíveis com a nova ordem constitucional em conteúdo, não respeitaram os requisitos formais exigidos pela ordem jurídica anterior. Assim, o controle de constitucionalidade atua como instrumento de garantia da supremacia constitucional em todas
todas as suas dimensões, formais e materiais. É importante frisar que, no caso de controle difuso, esse juízo de inconstitucionalidade é realizado no contexto do caso concreto, sendo que o juiz, ao perceber a inconstitucionalidade formal originária, pode afastar a aplicação da norma ao caso, sem que isso implique sua retirada do ordenamento jurídico como um todo, diferentemente do que ocorre no controle concentrado, onde a declaração de inconstitucionalidade tem eficácia erga omnes e efeito vinculante. Portanto, a compreensão do poder constituinte originário não apenas ilumina o nascimento da ordem constitucional, mas também lança fundamentos seguros para resolver uma série de problemas práticos relevantes para a aplicação e interpretação das normas jurídicas em um sistema constitucional vivo e em constante evolução. Poder constituinte de reforma, embora as constituições sejam concebidas para durar no tempo, a evolução dos fatos sociais pode reclamar ajustes na vontade expressa no documento do poder constituinte originário, para prevenir os efeitos nefastos de um engessamento de todo o texto constitucional. O próprio poder constituinte originário prevê a possibilidade de um poder, por ele instituído, vir a alterar a lei maior. Evita-se, desse modo, que o poder constituinte originário tenha de se manifestar às vezes para mudanças meramente pontuais. Reduzem-se os efeitos nefastos das contínuas rupturas da ordem constitucional. Aceita-se, então, que a Constituição seja alterada, justamente com a finalidade de regenerá-la, conservá-la na sua essência, eliminando as normas que não mais se justificam política, social e juridicamente, aditando outras que revitalizem o texto para que possa cumprir mais adequadamente a função de conformação da sociedade. As mudanças são previstas e reguladas na própria Constituição, que será alterada o poder de reforma, expressão que inclui tanto o poder de emenda como o poder de revisão do texto. É, portanto, criado pelo poder constituinte originário, que lhe estabelece o procedimento a ser seguido e limitações a serem observadas. O poder constituinte de reforma, assim, não é inicial, nem incondicionado, nem ilimitado. É um poder que não se confunde com o poder originário, estando subordinado a ele. Justamente a distinção entre os poderes constituinte, originário e derivado justifica, conforme o magistério de Gilmar Ferreira
legalidade de sua reforma. A Constituição da Inglaterra é o exemplo clássico de constituição flexível, não havendo falar ali em poder de reforma da Constituição diverso do poder legislativo ordinário. As constituições mistas ou semirrígidas são um combinado dos dois tipos anteriores. Apenas alguns preceitos do texto são modificáveis por processo especial, enquanto outros podem ser alterados pelo processo legislativo comum. O exemplo é a nossa Constituição do Império, que dizia que as matérias não tipicamente constitucionais do texto poderiam ser alteradas pelo legislador segundo o procedimento ordinário. Só considerava tipicamente constitucional o que tinha a ver com limites e atribuições dos poderes públicos e com direitos políticos e individuais dos cidadãos. Os admiradores da modalidade flexível da Constituição apontam a maleabilidade como mérito. Os diplomas estariam sempre predispostos a adaptarem-se às necessidades mutantes impostas pelos fatos sociais. Num país sem espírito conservador e sem tradições firmes, uma Constituição flexível pode acarretar consequências indesejadas. Uma Constituição rígida garante maior estabilidade às instituições fundamentais e contribui para que o texto seja mais facilmente conhecido pela população, pela dificuldade que cria a que maiorias ocasionais logrem impor mudanças repentinas e caprichosas do texto. As constituições rígidas, como a nossa, marcam a distinção entre o poder constituinte originário e os constituídos, inclusive o de reforma, reforçam a supremacia da Constituição na medida em que repelem que o legislador ordinário disponha em sentido contrário do texto constitucional e levam, afinal, à instituição de mecanismo de controle de constitucionalidade de leis como garantia real da superlegalidade das normas constitucionais. Denominações do poder de reforma. O poder de reformar a Constituição recebe denominações diversas, conforme o doutrinador que dele cuida, já havendo sido chamado de poder constituinte, constituído, poder constituinte derivado, poder constituinte instituído ou poder constituinte de segundo grau. Limites ao poder de reforma. Espécies, sendo um poder instituído, o poder de reforma está sujeito a limitações de forma e de conteúdo. Entre nós, a liberdade do órgão reformador sofre restrições de ordem procedimental. Assim, exige-se quórum especialmente qualificado para a aprovação